Tem horas que a gente está animado com alguma coisa e, de repente, a gente fica completamente desestimulado. Alguma coisa assim coloca no nosso caminho e a gente já não sabe mais se Deus quer aquilo de nós. A gente já não sabe mais se é daquela maneira que nós devemos viver. A gente já não sabe se Deus está ouvindo a nossa oração, se Ele está abençoando ou não aquilo. Algumas pessoas tendem a olhar para a sua vida e para a circunstância da nossa vida e pensar em alguma coisa como uma gangorra entre sorte e azar. Então, de repente, eu consigo chegar no ponto de ônibus e o ônibus está ali logo passando, então eu digo, que sorte! Mas se eu cheguei no ponto e vejo o ônibus saindo e não consegui pegar, então, que azar! E a gente sempre espera, quando sai para o trabalho, que dê sorte. E a gente consiga chegar no horário, a gente consiga fazer as nossas coisas, a gente consiga encontrar as pessoas e assim por diante. Mas será que é assim a vida do crente? O que governa a nossa vida? O que diz se a gente está feliz ou triste? Como é que você define o resultado dos seus esforços? Tem valido a pena andar com Jesus? Tem valido a pena servir a Cristo nesta igreja? Tem valido a pena ler a Bíblia e ouvir o Evangelho? Quando a gente pensa nessas coisas, a gente precisa parar de pensar na nossa vida à mercê das circunstâncias, aquilo que Paulo vai chamar nesse texto de sim e não. E a gente precisa entender qual é a direção, qual é o patamar seguro, qual é a estrada aberta que Jesus tem, pela qual Jesus tem nos conduzido. A gente olha para os nossos esforços e vê que alguns dos nossos esforços são bem-sucedidos. Outros, nem tanto. Alguns dos nossos planos se concretizam. Outros vão ficar para uma outra oportunidade. Mas e o que Deus faz por nós? Será que também deve ser avaliado assim? Será que Deus também tem dias de sorte, dias de azar? Dias que as coisas dão certo para eles e tempos em que as coisas dão tudo errado? Será que nos projetos de Deus para nós, Ele encontra caminhos abertos e, em outros momentos, obstáculos intransponíveis? Quando a gente pensa no plano de Deus, certamente não é assim. Mas o que Paulo está querendo dizer para os coríntios, e esta afirmação, ela é importante porque, às vezes, mesmo no nosso relacionamento com Deus, a gente tem essas dúvidas. Às vezes porque eu pequei e acho que Deus não vai me ouvir a minha oração porque eu tenho mantido um determinado pecado ou porque eu não agi da maneira como deveria. O problema que Paulo está tratando aqui com os coríntios é que eles estavam, de alguma forma, se queixando que Paulo não ia visitá-los. Eles tinham alguns conflitos, algumas pessoas foram lá na cidade de Corinto e estavam falando mal de Paulo, estavam de alguma forma tumultuando a igreja e Paulo está muito preocupado com o seu relacionamento com aqueles irmãos e da mesma forma aquela igreja de alguma forma estava preocupada com o que Paulo sentia a respeito deles. Por que Paulo não vem nos visitar? Por que Paulo não vem resolver esse problema conosco? Ele disse que vinha num tempo, não conseguiu vir, disse que vinha no outro, não deu certo. E aí eles perguntam, será que Paulo está enrolando a gente? Será que Paulo, de alguma forma, não quer vir nos visitar e por isso ele está esperando para ver um tempo melhor, para ver se as coisas passam, para ver se os problemas somem e então ele poderia vir e poderia nos visitar? É sobre isso que Paulo quer falar. Ele diz, quando eu estive junto de vocês, a palavra que eu preguei sempre foi sim, e não, e nunca não. Eu queria que vocês não tivessem nenhuma dúvida em relação aos meus sentimentos, em relação aos meus compromissos, em relação à minha vontade de ir visitar vocês. E eu quero dizer isso porque quando eu estive entre vocês, o que eu anunciei a vocês não foram as minhas palavras.
O que anunciei a vocês foi o Filho de Deus. E quando nós falamos a respeito do Filho de Deus, a sua palavra é sempre sim. Quando nós falamos do Filho de Deus, a sua palavra sempre se cumpre. Quando nós falamos do Filho de Deus, nós temos a certeza de que Ele quer ter comunhão conosco e que Ele quer cuidar de nós. Como é que Paulo pode ter tanta certeza? E é isso que eu gostaria de pensar com vocês, pensar nessa noite, por que o Evangelho dá tanta certeza de que Deus está a nosso favor? De que Ele não muda a sua visão sobre nós? De que Ele não vai deixar de viver e de fazer as coisas conforme prometeu fazer em nosso favor, fazer para o nosso cuidado? E algumas coisas precisam ser entendidas sobre a nossa salvação e sobre a nossa relação com Deus. A primeira coisa, nossa relação com Deus não muda porque ela é fruto de um plano eterno, de um plano muito antigo de Deus, que resolveu formar um povo para si. A nossa relação com Deus não surgiu quando você decidiu vir frequentar esta igreja. A sua relação com Deus não surgiu porque Deus viu que você era uma pessoa boa, que você trabalhava bem, que você era um bom pai de família, que você era uma boa dona de casa, que você era uma boa trabalhadora lá no seu emprego. Não foi por estas coisas que começou o relacionamento com Deus. Não foi porque você fez uma certa quantidade de coisas boas e então Deus disse, eu acho que eu posso ser amigo dessa pessoa, porque ela parece ser uma boa companhia, ela parece ser uma pessoa de bem, eu acho que seria bom que ela estivesse comigo na minha igreja. Não foi assim que as coisas aconteceram. Antes que houvesse mundo, antes que qualquer ser humano fosse criado, antes que nós tivéssemos feito qualquer coisa boa ou má, Deus já havia nos amado e já tinha nos escolhido como seus filhos. É por isso que não muda este relacionamento. Sim, Ele sabia que nós seríamos pecadores. Sim, Ele sabia que nós teríamos altos e baixos. Sim, Ele sabia que o nosso coração teria muita dificuldade em crer. Mas, a despeito de todas estas coisas, Ele decidiu nos chamar de filhos. Ele decidiu nos buscar com o seu Evangelho. Ele decidiu que nós deveríamos fazer parte do seu povo. E Deus não muda de ideia. Deus não vê os seus planos frustrados. Deus resolveu manifestar a sua glória por meio da nossa salvação. E é por isso que sempre quando nós falamos de Cristo, nós temos a certeza que em Cristo nós temos sempre o sim de Deus. Em Cristo, Deus sempre é favorável a nós. Se falássemos de qualquer outra relação com Deus, nós teríamos dificuldades. Mas a nossa salvação, em primeiro lugar, é uma decisão de Deus de glorificar o seu próprio nome, formando um povo que pertence a Ele. Então, no trabalho de plantação desta igreja, de crescimento desta igreja, nós temos que lembrar disto. Não são as pessoas que decidem vir ou não para o Evangelho, é Deus que as busca, é Deus quem as resgata, é Deus quem as salva. E quando Deus disser sim para alguém, então este alguém fará parte desta igreja. Convide as pessoas com coragem, fale delas a respeito do plano de Deus, fale a elas a respeito da glória de Deus, porque esta é a única razão pela qual alguém pode ter um relacionamento definitivo com o Senhor. Mas a partir deste plano, lá na eternidade, que Ele fez com o Filho, e que a Bíblia diz que foi escrito um livro com o nome de todos aqueles que fariam parte do povo de Deus, Deus começou a se relacionar com as pessoas. E começou então a fazer-lhes promessas. Deus anunciou o que faria.
por meio de promessas dadas aos homens da história bíblica. Quando Adão e Eva pecaram, e não foi quando eles estavam puros e obedientes no jardim, mas quando eles pecaram, Deus diz: eu vou enviar um descendente da mulher e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Não existe assim, talvez ele esmague a cabeça da serpente. Talvez eu resolva mandar um redentor. Talvez num dia dê certo que a gente consiga encontrar uma solução para o problema do pecado de vocês. Não foi assim que Deus disse: eu vou fazer uma separação entre ti e a serpente, o seu descendente e o descendente da serpente. Ele vai ferir o calcanhar, mas você vai pisar a cabeça dele. Não tem sim ou não. Quando Deus chamou Abraão, a mesma coisa aconteceu. Abraão, vem, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar você, eu farei o seu nome grande, todas as pessoas que te abençoarem serão abençoadas, todas as pessoas que te amaldiçoarem serão amaldiçoadas, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não tem sim ou não, não tem talvez, não tem quem sabe no plano de Deus, porque Deus disse: eu vou fazer, é isso que eu resolvi fazer. É assim que se constrói o nosso relacionamento. Moisés, eu vi o meu povo no Egito, ele está sofrendo, e eu desci a fim de salvá-lo. Você vai a Faraó e diga: Faraó, deixa o meu povo ir, e quando o Faraó deixar vocês sair, vocês virão a este monte e vocês me adorarão. Não é talvez Faraó deixe sair, talvez Moisés você consiga convencer o povo, talvez eu consiga libertar vocês do Egito. Quando nós falamos do plano de Deus, sempre a palavra é sim. Eu vou fazer de vocês uma grande nação, eu vou trazer vocês a este monte, eu vou dar a vocês uma terra prometida, eu vou dar a você, Davi, um descendente que subirá no trono, o seu trono será sem fim, paz e justiça virão sobre o seu povo para sempre. Eis que estou criando novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E aos seus discípulos, então, Jesus vai dizer: não perturbe, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, porque eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu preparar lugar, eu voltarei, buscarei vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Veja que cada vez que nós mencionamos o Evangelho, eu podia fazer isso por longo tempo, sempre nós temos de Deus uma certeza. Sempre nós temos de Deus uma afirmação, porque Ele anuncia esse seu plano em formas de promessas que são inquebráveis. É um Deus cujas promessas jamais podem ser esquecidas, que as promessas jamais deixarão de ser cumpridas. Quando você pensar no seu relacionamento com Deus, lembre-se disso. Deus sempre falou conosco por meio de promessas. E então, nós chegamos em Jesus, e o Evangelho nos diz que Deus cumpriu em Jesus todas as suas promessas. Quando Maria pergunta: mas como é que eu posso ter um filho se eu não tenho relação com homem nenhum? A resposta do anjo a Maria é: para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus sempre é sim. Não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o desafio, não importa quão impossível isso seja aos homens, não importa quão difícil isso seja para você, quando Deus faz, nada pode impedi-lo. É por isso que cada um dos evangelistas, quando conta a palavra de Jesus, vai frequentemente usar a expressão, dizer: isso aconteceu para que se cumprisse o que Deus disse por meio do profeta.
Isso aconteceu para que Deus disse. Então os discípulos lembraram que estava escrito nas Escrituras. Então isso Jesus explicou para eles, falando a respeito das Escrituras. Quando Paulo chegou em Corinto, e quando ele anunciou o Evangelho, ele anunciou todas essas coisas. Ele disse como Deus tinha lá no passado, lá na eternidade, escolhido aquele povo. Não era uma desavença, não era um desacordo, não era um conflito entre eles, que faria com que o vínculo estabelecido por Deus com aquela igreja, o vínculo estabelecido com Paulo e aquela igreja pudesse ser desfeito. Sim, nós vamos ter dificuldades, dores, conflitos em casa, brigas, desentendimentos, mas quando nós lembramos que todos nós fomos reunidos num só corpo por meio do plano de Deus, por meio das promessas feitas aos patriarcas, por meio do cumprimento das promessas em Cristo, então eu tenho que lembrar, jamais isso pode ser desfeito, jamais isso pode ser deixado de lado. E então, alguém vem e prega o Evangelho para nós. Então, alguém diz que aquele plano eterno era sobre você. O seu nome estava lá. Alguém diz que aquela grande nação que seria abençoada por Abraão incluía a mim e a você. E que no reino de Jesus Cristo, esse trono de justiça e paz, cada um de nós está presente. Então nós lembramos que esse novo céu e essa nova terra, que essa morada que Jesus foi preparar, também é para mim e para você. Como é que pode haver incerteza no nosso coração? Como é que eu posso de alguma forma duvidar de que o que Deus quer é abençoar e cuidar da minha vida? Como é que eu posso descrer que tudo aquilo que acontece jamais foge do poder e da capacidade de Deus de nos guardar? Então, quando nós pensamos dessas coisas em termos de Jesus, eu tenho a certeza de que Deus tem este plano para nós e a nossa resposta precisa ser a de glorificar a Deus. A palavra dos pregadores, Paulo diz aos Coríntios, não é sim e não. Não é uma palavra duvidosa. Quando nós falamos de Deus, nós falamos o sim. Quando nós falamos de Deus, nós falamos o amém a todas as promessas de Deus. Nós somos apresentados aos grandiosos feitos de Deus para a nossa redenção, e nós temos a certeza de que a nossa salvação se cumprirá plena e perfeitamente. E é por isso que nós nos reunimos em culto. E é por isso que nós deixamos os nossos afazeres para reunir com o povo de Deus e lembrar desta preciosa mensagem, lembrar desta grande salvação, lembrar deste cuidado, lembrar que mesmo nos nossos dias ruins, mesmo nos dias de dores, mesmo quando eu perco o ônibus e chego atrasado no trabalho, o plano de Deus para a minha vida não muda. E eu posso até ser afetado pelas dores, pelas doenças, pelas enfermidades, pelas tragédias desta vida. Essas coisas podem nos abater porque elas fazem parte deste mundo caído. Mas independente de cada uma delas, em Cristo, nós temos sempre o sim de Deus para nós. E isso deveria nos fazer louvar sempre. Isso deveria consolar o nosso coração sempre. Isso deveria fortalecer o nosso coração sempre. E como é que nós fazemos isso então? Como é que nós podemos experimentar essa grande bênção de saber que em Cristo sempre Deus tem o sim para nós? Primeira coisa, então, que eu recomendo que nós façamos precisamos conhecer o plano e as promessas de Deus na Escritura. Por que vivemos com altos e baixos? Por que vivemos com dúvida? Porque às vezes achamos que Deus não quer cuidar de nós. É porque nós não estamos atentos àquilo que Ele prometeu.
Nós não estamos nos dedicando na leitura, no conhecimento da história da salvação. Nós não estamos nos empenhando em encher o nosso coração e a nossa mente das palavras de Deus. E então ficamos em dúvida. Então não sabemos das promessas. Então não sabemos do cuidado de Deus. Mas se nós buscarmos encher o nosso coração do conhecimento da palavra, se você se dedicar a ler as Escrituras diariamente, se você se dedicar a meditar nela dia e noite, então o seu coração se encherá de alegria, o seu coração se encherá de certeza, então o Senhor vai enxugar as suas lágrimas, então Deus vai renovar as suas forças, porque Ele prometeu fazer todas essas coisas na sua palavra. Conheça o sim de Deus para você. De nada adianta Deus ter feito tantas promessas e você não saber, não conhecer, não se inteirar daquilo que Deus fez por você. A segunda coisa importante que nós precisamos, então, guardar a respeito disso é que nós precisamos reconhecer o governo de Deus na história, especialmente na manifestação gloriosa de Jesus Cristo. Tudo o que acontece por Ele, por meio dEle e para Ele. Cada situação na nossa vida não tem outra razão de ser senão cumprir o plano eterno de Deus. Mesmo as tentativas de Satanás, mesmo aquilo que os inimigos fazem, mesmo a maldade dos homens, nada disso foge ao plano e ao cuidado de Deus. Quando Pedro e João foram ameaçados lá no livro de Atos para que eles não pregassem mais o nome de Jesus, eles vão fazer uma oração e eles dizem: Senhor, a sua palavra está se cumprindo, porque o Salmo 2 diz que os povos se reuniriam e eles tentariam se livrar do Senhor e do seu ungido. E assim mesmo aconteceu. Herodes, Pilatos, os gentios, os homens de Israel se reuniram contra o teu filho Jesus, mas olha o que ele diz: para fazer tudo o que o teu plano determinou. Senhor, olha para as suas ameaças e nos dá intrepidez para continuar pregando a palavra, enquanto o Senhor estende a sua mão, fazendo prodígios e maravilhas. Precisamos saber que Deus governa a história, mesmo quando as coisas dão errado, mesmo quando os homens parecem prevalecer, mesmo quando as forças do inimigo são maiores do que as nossas forças. Nós nos colocamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu sei que tudo isso faz parte do teu plano. Me dá intrepidez, me dá coragem para poder continuar te servindo, para continuar conhecendo o Senhor, para continuar pregando o Evangelho, para continuar chamando pessoas a servir a Jesus Cristo. Reconheça, Deus governa todas as coisas neste mundo. Em terceiro lugar, demonstre satisfação em Cristo, que é o cumprimento de todas as promessas. Talvez você não tenha aquele emprego novo, talvez você esteja com dificuldade em conseguir fazer aquela reforma na sua casa, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade com um filho ou com um parente, talvez você tenha que enfrentar até a morte, a perda de alguém querido. E essas coisas certamente entristecem o nosso coração, e certamente nós precisamos da ajuda de Deus para lidar com cada uma dessas coisas. Mas lembre-se, o principal da sua vida já está garantido desde a eternidade. Você é chamado pelo nome do Filho de Deus. E depois de conhecer Jesus, e depois de saber que Ele é o teu Redentor, e depois de saber o que Ele tem preparado para você na eternidade, então deve estar no seu coração a certeza de que nenhuma tribulação, nenhuma dor, nenhuma angústia desta vida podem ser comparadas às alegrias, às glórias, às bênçãos que Deus tem concedido a você por meio de Jesus. Para que nós não fiquemos nessa gangorra de sorte ou azar, de tristeza e alegria, é preciso que nós tenhamos alegria em Cristo. Porque se Cristo for a sua alegria, Ele será uma alegria perene.
Porque se Cristo for a sua força, essa força será uma força constante. Porque se Cristo for o seu consolo, então você estará sempre preparado para enfrentar as dores desta vida. Porque em Cristo nós temos sempre o sim. Não há lugar para as dúvidas, não há lugar para a incerteza. Deus quer que nós vivamos confiantes na comunhão que temos com Cristo, na certeza de que Ele está sempre conosco. E para que isso ficasse muito claro, foi que Ele estabeleceu a Santa Ceia. E é por isso que frequentemente nós participamos dela. Porque ali Jesus nos afirma: o meu corpo foi dado por vocês. O meu sangue foi derramado para perdoar os seus pecados. Não existe mais dúvidas. Vocês são meus. E eu quero que vocês sempre se lembrem disso. Este é o privilégio que o crente tem. É assim que Paulo queria que os coríntios vivessem. E eu espero que cada um de nós possa também viver assim. Possa olhar para Cristo e descobrir que quando falamos de Cristo não existe sim e não. Mas quando falamos de Cristo, sempre estamos ouvindo o sim de Deus para nós. Vamos pensando nisso, cantar mais um hino, o hino 226. Ele fala da história de Cristo. O nosso